Hello, eu sou Teacher Delvia Fox e você do 8º ano vai aprender comigo em inglês. O nosso conteúdo de hoje vai ser poems ou poemas. A gente pode utilizar ambientes virtuais e aplicativos para leituras literárias, né, com outro tipo de satisfação. Sempre lembrando, não esqueça de montar o seu time de estudos, caderno, celular e dicionário e tudo que possa ajudar você nessa aula de hoje. Então, vamos embora. Veja só, eu vou trazer para você hoje um evento que ele é bem inusitado e é uma sacada cultural que você pode aí pesquisar no YouTube para ver alguns vídeos sobre o que eu estou trazendo para você. Segue aí a próxima tela. A curiosidade de hoje é um evento chamado Cheese Rolling Festival, ou Festival do Queijo Rolando. É um evento anual que acontece geralmente em maio, aí em Copperhill, na Inglaterra. Ele foi feito pelo e para o povo de Brookworth, um vilarejo local. Só que ficou tão famoso que acabou atraindo pessoas do mundo todo. Então vem gente fantasiada, gente que se hospeda no vilarejo aí para participar desse evento. Então na próxima tela, olha só, a gente vai entender um pouquinho como é que é esse evento. Tá vendo essa ladeira aí, essa barreira? Então, como é que é a competição? As pessoas ficam aí à volta, como você consegue observar aí na imagem, e uma pessoa lá de cima dá um grito e atira o queijo que sai rolando ladeira abaixo. Aquele que pegar o queijo antes dele chegar lá embaixo é o vencedor. E aí o que acontece? As pessoas se jogam e praticamente saem embolando ladeira abaixo atrás do queijo. Inclusive, existem equipes, entre aspas, né, profissionais que fazem parte desse evento anualmente. E no YouTube, você consegue ver várias compilações das edições do Cheese Rolling Festival. É bem interessante. Então, vamos aí começar a nossa aula de hoje, seguindo na próxima tela. Dá uma olhada aí nessa livraria chamada Lelo Library, em Portugal. Lá tem vários livros, obviamente, e o que é mais curioso é que ela inspirou algumas cenas do famoso filme aí de Harry Potter, com a composição de cenários. E é através dessas grandes leituras que a gente também pode acessar poems, os poemas, que tem aí também diversas temáticas. Vamos observar no próximo slide. Dentro da livraria, a gente sabe que existem várias categorias de leituras. Eu trouxe aqui algumas para a gente ilustrar, né? Nós temos aí biografia, história de uma pessoa, fiction, as ficções, temos também the poem, o poema, e até mesmo o famoso fairy tale, que são os contos de fadas. Claro que a gente tem uma diversidade de categorias de gêneros que a gente consegue ler, mas aí eu trouxe para você, para a gente ilustrar um pouquinho que a gente pode encontrar nas livrarias, sejam elas físicas ou sejam elas também virtuais. Então vamos seguindo para a próxima tela. O que é um poema, né? Você já deve ter visto na sua aula de português ou até mesmo de inglês, esse tipo de gênero textual que ele é dividido em estrofes e versos. Cada estrofe ela é constituída por versos introduzidos pelo sentido das frases. Ela pode ter rimas ou não, e conforme a evolução das categorias, também pode ter aí um estímulo que seja mais visual. Isso aí é um resumo bem básico para a gente entender um pouquinho do conceito
e estrutura de poemas. Então, vamos lá, continuando. Eu quero que, antes da gente começar a entender melhor de poemas, que você vá no YouTube, dê uma pausa na aula e assista essa animação super divertida, chamada aí O Povo, de um grande escritor chamado também de Edgar Allan Poe, que ele é conhecido como um dos mestres do terror e dos horrores aí nos textos. Esse é um dos contos também muito famosos, chamados The Raven, né? O Corvo. Dá uma olhada na animação, faz algumas anotações, vê se você curtiu. Se não curtiu, vai pesquisando outros, que em algum momento dá certo. Então, vamos prosseguir. Olha ele aí, Edgar Allan Poe. Essa é a minha sugestão de pesquisa para você na aula de hoje. Quem foi, o que é que produziu, qual é o gênero que ele escreve, ele tem contos e ele tem também outras modalidades que a sua pesquisa vai informar, ok? Good luck! Boa sorte! Vamos seguindo. My question for you. Minha pergunta para você é: do you know her? Você conhece essa personagem chamada aí de Wonder Woman, Mulher Maravilha? Tem aí essas imagens que eu trago, a imagem do filme. Quais seriam para você as características principais, caso você a conheça? Quais são as potencialidades que a Wonder Woman traz enquanto figura feminina? A gente tem, por exemplo, beauty, beleza, and power. E nós temos aí poder e, claro, outras características que você aí pode anotar no seu caderno em casa com o uso do dicionário também, ok? Então, feita essa pequena reflexão, se você não sabe, dá uma olhada no YouTube, dá uma olhada no Google para entender. E se você se esqueceu, você também pode fazer o mesmo, que dá na mesma ideia. Vamos lá. A gente vai trazer aí para vocês uma poetisa chamada Maya Angelou. E aí a gente vai usar uma reflexão que nós fizemos sobre a Wonder Woman. O que é que ela traz? Nesse pequeno textinho aí, vou falar para vocês e traduzir aqui para a gente entender. Maya Angelou, pseudonym of Margaret Ann Johnson, ela tem aí o nome de Margaret Ann Johnson, was a writer and poet of United States. Ela foi uma escritora e poetisa dos Estados Unidos e teve um dos seus poemas mais famosos, conhecidos como Phenomenal Woman, Mulher Fenomenal. E aí a gente vai compreender um pouquinho o trecho desse poema e qual é a mensagem que ele passa e o que tem a ver lá com a nossa Wonder Woman, a nossa Mulher Maravilha. Ok? Vamos aí seguir. First, primeiro, eu quero que você dê uma pausa na aula depois que eu explicar e faça a sua reflexão. Who is the phenomenal woman in your life? Quem é a mulher fenomenal que está aí presente na sua vida? Que tem ajudado você a se desenvolver, ajudado em momentos difíceis, ajudado com alguns conselhos, lhe dando toda a força nesse momento. Por exemplo, quem é essa mulher que faz parte desse seu ciclo de vivência? Então, temos aí alguns exemplos, né? Mother, pode ser a sua mãe. Sister, a sua irmã. A friend, pode ser algum amigo. Aunt, pode ser a sua tia. A grandmother, pode ser a sua avó. Yourself, pode ser você mesma. Mas essas pessoas, a teacher, professor, etc. etc. Pare, pense e agradeça um pouquinho a essas mulheres fenomenais que vêm ajudando você em algum momento da sua vida. Seja com um resfriado, seja com um chazinho, um café, um almoço.
as pequenas coisas são muito importantes e é interessante que a gente valorize também e proteja essas mulheres fenomenais que vivem no meio da nossa vida. Ok? Pausa para reflexão. Chega lá, dá um abraço, aquece, um beijinho e volta aqui para a minha aula. Ok? Vamos lá. Para a gente começar, temos aí as nossas word key, as nossas palavras-chave. Essas palavras vão aparecer no poema lá da poetisa que eu citei para vocês. Então, vamos aí à tradução. Eu anoto, vocês vão pausando e escrevendo aí esse vocabulário. Pretty, bonita. Wonder, maravilhosa, maravilha. Built, construída. Size, tamanho. Lies, mentiras. Mas no contexto do poema pode ser segredos. Span, período, mas no contexto do texto pode ser tamanho. Stride, passo largo ou passo longo. Curve, encaracolado ou ondulado. Women, mulheres. Cute, fofa. Sweet, pode ser terna. Tell, disse. Arms, braços. Hips, quadris. Lips, lábios. Percebam que ao longo do encadeamento dessas palavras, a gente está vendo algumas partes, né? Uma pessoa que é bonita, que é maravilhosa, tamanhos, segredos, lábios. A gente monta uma prévia do que nós iremos ver sobre o Phenomenal Woman. Vamos lá, para a próxima tela. Nesse texto, quero que vocês primeiro deem uma pausa e vocês podem ir sublinhando as palavras que nós vimos lá na nossa tabelinha da Word Key. Feito isso, a gente vai traduzindo letra a letra e eu farei uma leitura depois completa com entonação devida para um poema. Então, percebam que a prévia é que o poema trata de uma mulher fenomenal. Phenomenal woman. Ok? Feito isso, a gente vai começar a tradução aí, linha a linha. Number 1, Leo. Vamos lá. Pretty woman, wonder where my secret lies. As mulheres bonitas e maravilhosas perguntam onde ficam aí os meus segredos. I'm not cut or built to sweet fashion model size. Eu não sou fofo e nem construída para caber em um modelo ou um tamanho de um modelo. But when I start to tell them, mas quando eu começo a dizer a elas, they think I'm telling lies. Elas acham que eu estou mentindo. I say, eu digo, it's in the reach of my arms. Está na largura dos meus braços. The span of my hips. Está aí no tamanho dos meus quadris. The stride of my step. Na largura do meu passo. The curve of my lips. Na ondulação dos meus lábios. I am a woman. Eu sou uma mulher. Fenomenalmente. Phenomenal woman. Uma mulher fenomenal. That's me. Sou eu. Então vejam como ela fala sobre si mesma, como ela tem a valorização também do próprio corpo
como ela não obedece aos modelos que são impostos pela sociedade em apenas um pequeno fragmento de texto. E aí revela que a sua natureza, na melhor forma, a torna também uma mulher fenomenal. E vocês aí em casa, com certeza, devem ter aí uma dessas na família ou num convívio de uma maneira geral. Não só por questões do corpo, mas também dos afetos, do respeito e da mente. Então, vamos seguindo para a gente compreender um pouquinho mais. Tendo isso, nós vemos aí questions about the text, questões sobre o texto. Temos aí 5 questions for you, 5 questões para vocês. Então, vocês podem voltar à aula na medida que vocês acharem interessante para poder pegar as devidas respostas. Então, vamos lá. Question 1. What is the genre of the text? Qual é o gênero do texto? Number 2. Who is the author of the text? Qual é o autor do texto? Number 3. What is about? Do que o texto fala? Sobre o quê? And number 4. How does the woman in the text feel about herself? Como é que a mulher do texto sente-se sobre ela mesma? Letter A. Insecure, insegura, or letter B. Self-confident, autoconfiante. Number 5. Does the text contain rhymes? O texto ele contém rimas, que são sons repetidos em algum momento. Então, dá uma pausa, volta aí no texto e em seguida traz aí o gabarito que é para a gente fazer a nossa comparação de right or wrong, de certo ou errado na sua interpretação. Segue aí a próxima tela. O gabarito. Question 1. Qual é o gênero do texto? Poem. Number 2. Quem é o autor ou autora do texto? Maya Angelou. Number 3. Do que o texto fala? Aí a gente tem várias respostas, mas em resumo, eu trago para vocês a phenomenal woman. Uma mulher fenomenal. As respostas podem girar em torno de uma pessoa que se ama, uma pessoa que é autoconfiante, uma pessoa que, apesar das críticas, não se deixa abalar, e por aí vai, sempre lembrando em coisas positivas sobre a phenomenal woman. O número 4, como a mulher se sente em relação a si mesma, self-confident, ou seja, autoconfiante. E no número 5, onde é que você vê os sons repetidos? Então, a gente tem aí hips e lips, ok? Se você responder dessa maneira, já está aprovado. E aí você vê como é fácil a gente conduzir a interpretação de um poema também dessa maneira. Alright? Então, vamos lá? E a questão é a seguinte, o que é que elas têm em comum? Wonder Woman e Angela. Elas são aí phenomenal women, são mulheres fenomenais. E aí eu trago um exercício que você pode fazer em casa e, claro, pedir ajuda do seu professor para executar. Vou explicar. Então, a gente tem aí, ó, nesse quadradinho, write 3 short lines with affection. Escreva 3 linhas com afeto for the phenomenal woman you know. Para a mulher fenomenal que você conhece. Tente fazer um breve poema que descreva as qualidades dessa mulher fenomenal que você convive. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Twitter, pode ser uma homenagem também no Instagram, com imagem e as 3 linhas aí em inglês. Pode ser de diversas outras maneiras. E aí, em caso de dúvida, ask your teacher for help you. Peça ajuda do seu professor e entregue o trabalho feito para essa phenomenal woman. Ok?
Então, para a gente finalizar, o que foi que a gente viu, né? Nós vimos poemas. E aí a gente pode usar os ambientes virtuais ou aplicativos para fazer leituras e fazer pesquisas também sobre esse gênero textual que rende para a gente uma grande apreciação literária e, claro, pode mexer com as nossas emoções. Sempre lembrando, valorize a Phenomenal Woman que você tem na sua convivência, porque com certeza assim a gente vai ficar muito feliz. Eu sou Teacher Delvia Fox e a gente se vê in the next class, na próxima aula. Bye, bye!